Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre matrizes, tá? Bem, aí são algumas regras gerais sobre conduta nesse período de aulas remotas, você pode ver aí e também tem no Classroom, ok? Bem, então a gente vai continuar nosso estudo sobre matrizes e nessa aula o objetivo é a gente ver um pouco sobre multiplicação de matrizes, certo? Assim também como matrizes inversas, tá? Então, vamos lá. Bem, o que a gente já viu nas aulas anteriores foram o que, né? A gente viu definição, exemplos, alguns tipos especiais de matrizes, a gente viu como que a gente faz para somar matrizes, matriz oposta, a gente viu subtração de matrizes, certo? Algumas propriedades e como que a gente faz para multiplicar um número e uma matriz, certo? Então, nessa aula, o que a gente vai ver é como que a gente faz para multiplicar duas matrizes, certo? Então, observe o seguinte, aqui eu vou estar interessado em multiplicar duas matrizes, ok? Quero multiplicar duas matrizes, certo? Então, a gente viu que quando a gente estava trabalhando com adição e subtração de matrizes, eu só posso somar ou subtrair matrizes quando elas são do mesmo tipo, certo? Quando elas são do mesmo tipo. Aqui, no caso da multiplicação, é diferente, tá? Eu não vou pedir que elas sejam do mesmo tipo. Eu vou pedir o quê? Que a quantidade de colunas da minha primeira matriz seja igual à quantidade de linhas, tá? Da minha segunda matriz, ok? Essa é a condição para que eu possa multiplicar duas matrizes, tá bem? Então vamos lá. Então eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B, tá? Então a quantidade de colunas da A é igual à quantidade de linhas da B. Então o produto de A por B é a matriz C, tá? Ou seja, é uma nova matriz. Bem, perdão. E como que eu determino cada elemento dessa minha nova matriz C, né? Os elementos dessa minha matriz C são C e J, né? Como a gente já está acostumado. E esse elemento C e J, ele é o quê? Ele é o produto, na verdade, ele é a soma dos produtos obtidos multiplicando ordenadamente os elementos da linha I de A pelos elementos da linha J de B, certo? Então, e o que é interessante é o seguinte, essa minha matriz C que eu obtenho, ela é do tipo MP. Da onde que saiu o MP? Daqui, ó, M e P, tá? Essa parte aqui dos elementos C e J, a gente vê com mais calma daqui a pouco, tá? Então, é o seguinte, como aqui está dizendo, né? Só podemos multiplicar matrizes quando a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda, ok? Então, a gente já viu, né? Quando a gente tem uma matriz M por N, tá? Aqui me diz a quantidade de linhas e aqui me diz as colunas, certo? Uma linha e a outra coluna. Então, ó, quando eu vou multiplicar duas matrizes, A e a matriz B, eu tenho necessariamente que a quantidade de colunas da A, certo? Aqui, tem que ser igual à quantidade de linhas da B. Ou seja, esses dois números, né, tem que serem iguais, ok? E aí, né, observe o seguinte, que M aqui e P é o que eu tenho aqui, ó, certo? É a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B, certo? Então, por exemplo, vamos aqui nos exemplos. Se eu vou multiplicar uma matriz do tipo 3 por 2 pela matriz B do tipo 2 por 1, eu posso multiplicar? Sim, porque esses dois valores são iguais, tá? E eu vou obter como resultado uma matriz 3 por 1, certo? Então, minha matriz C
é uma matriz do tipo 3 por 1. Aqui, no outro exemplo, se eu tenho uma matriz A do tipo 4 por 3 e a matriz B é do tipo 2 por 2, eu posso multiplicar? Não, né? Não posso multiplicar porque aqui tem 3 e aqui tem 2. Então, eu só posso multiplicar quando esses números são iguais, tá? E aqui, na última, certo? Uma 5 por 3 por uma 3 por 3. Eu posso multiplicar? Sim, esses valores aqui são iguais, certo? E eu vou obter uma matriz C do tipo 5 por 3, certo? Então, aqui é uma 5 por 3, tá? Ok? Então, nesse primeiro momento, a gente viu essa condição, né? Para que a gente possa multiplicar. Quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. E o tipo de matriz que eu obtenho, né? No caso, M e P. Aí, onde M é a quantidade de linhas da primeira e P é a quantidade de colunas da segunda. Ok? Então, vamos, só voltando aqui, né? Vamos voltar agora sim, né? Que é como a gente determina esse C e J, né? Agora eu já sei que tipo de matriz eu vou encontrar, né? Para a matriz C. Mas o que significa isso daqui, né? A soma dos produtos obtidos, né? A soma dos produtos obtidos multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I de A pelos elementos da linha J de B, certo? Então, é mais fácil explicar fazendo a conta do que falando, né? Então, vamos seguir a um exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, considero essa matriz A, tá? Ela é do tipo 2 por 3, tá? E a matriz B é do tipo 3 por 2. Eu posso multiplicar? Sim, né? Porque aqui é 3 e 3, tá? E eu estou olhando para o produto A e B, né? Então, 3 por 3, ok. E a minha matriz C vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Então, como a matriz A tem duas linhas e B duas colunas, então o produto, né? Aqui é o produto de A por B vai ser a matriz C do tipo 2 por 2, tá? Então, eu estou chamando os elementos de C como C e J, né? C11, C12, C21 e C22. O que a gente vai fazer, né? A gente vai determinar elemento por elemento, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz para determinar, o elemento C11, tá? Como que a gente faz para determinar o elemento C11? Bem, você vai olhar o seguinte, tá? Esse daqui vai estar indicando linha e esse daqui está indicando coluna. Então, ó, esse daqui vai estar dizendo o seguinte: você vai ter que pegar a primeira linha, certo? De A. Então, aqui, ó, está indicando que você vai pegar a primeira linha de A, que é essa daqui, certo? E o segundo 1, indicando que você vai pegar a primeira coluna de B, certo? Então, linha de A, coluna de B, certo? Então, você vai pegar a linha 1 de A e a coluna 1 de B, certo? O que você vai fazer, né? Como tem ali na definição, você vai multiplicar ordenadamente e somar, certo? Então, o que a gente faz? Vou pegar esse vezes esse vezes esse vezes esse, ok? Ordenadamente, ok? E aí depois eu somo tudo, e é o que tem aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos 1, aí eu somo, tá? Aí eu tô somando. Depois eu vou pegar quem? 2 vezes, 1 vezes 0, então 1 vezes 0, e aí eu vou somar, certo? E depois 0 vezes 1, ok? Então, esse vezes esse vezes esse
esse vezes esse, certo? Ordenadamente, e somo. Então, aqui vai ficar o quê? Só olhar, né? O que que fica. Então, o C1 vai ficar toda essa soma aqui de produtos. Então, vai ficar menos 2, mais 0, mais 0. Ou seja, é menos 2. Então, nosso C1 é menos 2. Tá bem? De novo. Agora, vamos partir para o C12, tá? Então, o C12, o que é que eu tenho, né? Aqui está dizendo o quê? Aqui é a linha de A, certo? E essa daqui é a linha de B. Perdão, linha não, coluna. Coluna de B, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a a linha 1 de A e a coluna 2 de B. Então, eu pego, né? É o que está destacado aqui, certo? A linha 1 de A e a coluna 2 de B, certo? Então, como que vai ficar o C12, né? Então, eu vou pegar o quê? É 2 vezes 2, tá aqui, né? Aí, mais... Aí, depois eu vou pegar o quê? 1 vezes menos 2, tá aqui, 1 vezes menos 2, certo? Aí, mais, certo? E aí, vou pegar 0 vezes 3, tá aqui, 0 vezes 3, ok? Aí, vou só fazer as contas, 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai ficar 1 vezes menos 2 dá menos 2, 0 vezes 3, 3. Somo, dá 2. Então, o C12, né, é igual a 2, ok? Então, já descobrimos esse e já descobrimos esse. Falta o C21 e o C22, tá? Então, ó, da mesma forma, né? Aqui me diz a linha de A e aqui me diz a coluna de B, tá? Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar a linha 2 de A, tá aqui, ó, e a coluna 1 de B, tá aqui, certo? Então, pronto. Então, o C21 vai ser quem, né? Menos 1 vezes menos 1, aqui tá, certo? Mais, aí eu vou pegar quem? 0 vezes 0, aqui está, aí mais, aí 3 vezes 1, aqui está, ok? E aí depois é só fazer, menos 1 vezes menos 1, dá 1, 0 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, somei 4, então C21 é 4, tá? Ok, então vamos aqui, perdão, último elemento que nos falta, aqui é a linha de A e aqui coluna de B, certo? Então eu vou pegar a linha 2 de A e a coluna 2 de B, certo? Ok? Então, vamos lá. O que que tem? Menos 1 vezes 2, tá aqui. Aí depois, mais, né? Aí vai ficar 0 vezes menos 2, tá aqui. Aí mais, certo? E aí eu vou ter 3 vezes 3, aqui está. Aí vai ficar o quê? Menos 1 vezes 2, menos 2, 0 vezes menos 2, 0, 3 vezes 3, 9. E como resultado, eu tenho 7. Então, C12 é igual a 7. Então, a gente já tinha visto, né? Quem é o C1? O C1 é menos 2, certo? O C21, 2. Então, tá aqui, menos 2, 2. Agora eu encontrei o C21, 4, e o C22, aqui, C22, tá? C22 igual a 7, certo? Então, é isso, ok? E assim a gente obtém nossa matriz, tá? Então, nossa matriz é essa daqui, ok? O produto de A por B é igual a essa matriz aqui.
Então, o importante é você saber como que você obtém cada elemento, tá? Então, quando você tem o C e J, né? O I, você vai pegar a iésima linha de A e multiplicar pela linha J de B, tá? Ordenadamente e soma. Então, é o que está sendo dito aqui, né? Como que a gente fez? Então, vamos escrever isso, né? Como que a gente faz? Então, observe. Aqui eu tenho o que, né? Eu tenho C1, o que foi que eu fiz? Peguei a primeira linha de A, ok? E aí, esse 1 aqui indica a coluna de B, tá? Certo. Depois, né? Eu peguei o elemento C1, 2. Então, esse 1 aqui é a linha de A, certo? E esse 2 indica que é a segunda coluna de B. Assim, eu tenho, quando eu fui para o elemento C21, então esse 2 indicava que era a segunda coluna de A, segunda linha de A, perdão, e esse 1 aqui indica que é a primeira coluna de B, tá? O C22, então esse 2 me indica que é a segunda linha de A, tá? E esse 2 aqui é a segunda coluna de B. Então, assim, de um modo geral, esse izinho, que é o número que vem primeiro, indica qual é a linha de A, tá? Na hora de multiplicar. E esse Jzinho aqui, que vem depois, me diz qual é a coluna de B, certo? E isso considerando que eu estou olhando C, né, como sendo o produto de A por B, ok? Então, o primeiro número indica a quantidade, certo? Na verdade, indica qual a linha que você pega da primeira aqui. E o segundo númerozinho aqui, que é esse J, indica a coluna que você pega da segunda matriz, tá? Ok. Então, vamos aqui a esse exemplo, tá? Então, a gente tem aqui essa matriz, tá? Então, essa matriz aqui, ela tem 3 linhas. A matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz B, ela tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz quadrada de ordem 2. É uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Então, encontre o elemento, tá? Então, o que está pedindo? Encontre o elemento da terceira linha, certo? E segunda coluna de A por B, do produto de A por B. Então, primeiro vamos verificar o seguinte, a gente pode multiplicar, né? Sim, a gente pode multiplicar, né? Porque a gente tem que A é do tipo 2 por 3 e a B é do tipo 2 por 2. Então, ó, 2 por 2, então tá ok. E a gente vai obter uma matriz do tipo 3 por 2, tá? Então, a matriz C, que é a matriz produto, ela é do tipo 3 por 2. Ok? Certo. Então, a gente pode multiplicar e vai encontrar uma matriz do tipo 3 por 2. Ótimo. Então, o que está pedindo? Está pedindo o elemento da matriz C, né? Que é o resultado de A por B, que está na terceira linha e segunda coluna. Mas se ele está na terceira linha e está na segunda coluna, então ele é esse elemento aqui, certo? Ele é o C32, né? O primeiro indica linha, o segundo indica coluna. Então, o que a gente quer saber é quem é o C32, né? Quem é o C32? Então, o que a gente viu, né? Quando a gente quer determinar o elemento C32 do produto, então, esse daqui indica a linha da primeira matriz, que no caso é A, e o segundo nos diz a coluna da segunda matriz, que no caso é B, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar a terceira linha de A, tá? Então, a gente vai ter que pegar a terceira linha de A, no caso é essa, certo? E
a gente vai ter que pegar a segunda de B, que no caso é essa. Quando a gente multiplicar, ó, vai ser o quê? Essa por essa, 0 vezes 0, tá? E 2 e 1, tá aqui. E a gente está somando, certo? A gente está somando. Então, o resultado vai ser o quê? 2, né? Então, o C3, 2 é igual a 2, tá? Observe que, nesse exemplo, não está pedindo para a gente determinar a matriz C todinho. Só estou interessado no elemento da terceira linha e segunda coluna, ok? Então, não precisa calcular os outros. Bem, então, vamos aqui a mais um exemplo, tá? O que a gente tem? Eu tenho essa matriz. Essa matriz aqui é do tipo... Essa matriz aqui do tipo 3 por 2 e essa do tipo 2 por 2, tá? Então, eu posso sim multiplicar, né? Porque é 2 aqui, tá? Novamente, eu vou obter uma matriz do tipo 3 por 2, tá aqui. Então, minha matriz C, que é o produto, é do tipo 3 por 2, tá bem? Então, como que a gente faz? Então, eu vou ter que essa minha matriz é do tipo 3 por 2, então eu vou ter o C11, C12, C21, C22, C31, C32, tá? Aí eu tenho que determinar cada elementozinho desse, ok? Então, vamos agora de uma forma só um pouquinho mais rápida, tá? Como que eu faço para determinar o C11? Então, eu vou pegar essa daqui, que é primeira linha, primeira coluna, tá? E aí eu obtenho isso daqui, 4, 0 e 1, tá? Eu obtenho essa daqui. Como que eu faço para obter o C12? Eu continuo na primeira linha, tá? Só que agora eu vou para a segunda coluna. Aí vai ficar 4 menos 3 e 1. Aí eu tenho esse daqui, certo? Como que eu faço agora para obter o elemento C21? O C21 me diz o quê? Que eu vou pegar segunda, né? 2, 1. Então, é segunda linha, primeira coluna. Aí eu obtenho 0, 0, 3, 1. Quando eu multiplicar lá, tá? Agora, para obter o C22, então é segunda linha e segunda coluna. Então, ainda estou na segunda linha, só vou mudar para segunda coluna, tá? Então, quando eu multiplicar, eu tenho aqui, certo? Agora, como que eu vou para o C31? Então, o C31, como que eu faço? Então, é T3, 1, terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna, tá? Quando eu multiplicar, vai ficar 0 vezes 0 e menos 1 vezes 1. Tá aqui, certo? Como que eu faço 3, 2? Terceira linha, segunda coluna. Então, permaneço na terceira linha, só vou mudar aqui agora a coluna. Vou para a segunda coluna. Então, vai ficar 0 vezes menos 3 e menos 1 vezes 1, que está aqui, ok? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Só, né, multiplicar tudo aqui. Então, eu encontro. Faço todas as multiplicações e encontro os valores. 1 menos 11, 3, 3 menos 1 e menos 1. Então, essa daqui é a minha matriz produto, tá? Então, A vezes B é 1 menos 11, 3, 3, menos 1, menos 1, ok? Então, é assim que a gente multiplica, tá ok? Então, aqui, ó, vamos mais um exemplo. Essa do tipo 2 por 2 e essa do tipo 2 por 2, tá? Então, eu quero a matriz A e a matriz B, produto de A por B, certo? Então, A é do tipo 2 por 2 e a B do tipo 2 por 2. Então, 2 por 2, ok? E eu vou obter uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Então, minha matriz C, que é a matriz A vezes B, ela é do tipo 2 por 2. Então, tá aqui. A matriz é do tipo 2 por 2, então é C1, C11, C12, C21, C22, ok? Como que eu vou fazer para determinar? Vamos do mesmo jeito, né?
O C11, como é? Então, é primeira linha e primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Então, 1 vezes menos 1, 2 vezes 2, tá? Depois, o C21, então, o C12, então, é linha 1, coluna 2, tá? Então, linha 1 permanece, só vou mudar para coluna 2. Então, vai ficar agora o produto daquelas linhas ali. Então, vai ficar o quê? 1 por 0 e 2 por 1, tá aqui, certo? Agora eu vou para o C21. Então, se é C21, é linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1, certo? O que que eu vou ter então? 0 menos 1, 3, 2. Tá aqui, certo? E quando eu vou para o C22, então é linha 2, coluna 2. Então, a linha permaneceu, só mudo a coluna. Então, vai ficar 0, 0 e 3, 1. Tá aqui, certo? Quando eu fizer as contas, eu vou obter essa matriz 3, 2, 6, 3, tá bem? Então, nesse caso, a matriz A por B é igual a 3, 6, 2, 3, certo? Então, ó, um exemplo interessante agora é quando eu multiplico o contrário, tá? Ó. Aqui eu multiplicava A vezes B, tá? E agora, nesse exemplo aqui, tá dizendo para multiplicar B vezes A. Será se é a mesma coisa, né? A gente viu que quando a gente somava era a mesma coisa. A mais B era a mesma coisa de B mais A. Será que quando eu estou multiplicando, será que é a mesma coisa, né? A resposta é não, tá? A resposta é não, não é a mesma coisa. Geralmente vai dar resultados diferentes. Então, vamos ver aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui B, né? É a matriz menos 1, 0, 2 e 1. A gente vai repetir o mesmo procedimento, certo? Só que, como a gente está acostumado a trabalhar desse modo, é melhor escrever na ordem que a gente vai multiplicar, tá? Então, ó, essa daqui é 2 por 2 e essa é 2 por 2. Então, eu posso multiplicar porque esse é igual a esse, tá? E o resultado é esse por esse, tá? Então, eu tenho que a minha matriz AB também ela vai ser do tipo 2 por 2, tá? Ok. Então, C11, C12, C21, C22. Ótimo. Então, como que eu faço agora, né, para obter o C1, né? C1, então, é o quê? Linha 1, coluna 1, tá? E aí, eu vou obter esse daqui, tá? Então, como que eu faço para obter o C12? Então, é linha 1, coluna 2, tá? E aí, eu obtenho esse daqui, ok? Como que eu faço para obter o C21? Então, C21, então, linha 2, coluna 1. Multiplico e eu encontro esse daqui, tá? Como que eu faço para obter o C22? Então, é linha 2, coluna 2. Então, eu obtenho esse aqui. Quando eu fizer as operações, eu encontro essa matriz aqui, tá? Então, observe. No exemplo anterior, a gente tinha encontrado quem era a nossa matriz, né? Quem era a matriz aqui, certo? Então, eu tenho o quê? Ó? Minha matriz A vezes B é essa. E minha matriz B vezes A, que eu acabei de encontrar, né? Menos 1, menos 2, 2 e 7. Observem que A vezes B deu essa matriz. B vezes A deu essa outra matriz. Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem que não é verdade isso daqui, tá? Não é verdade que eu posso trocar a ordem que eu estou multiplicando. Então, isso não é verdade. Eu não posso multiplicar, eu não posso trocar a ordem
que eu estou multiplicando as matrizes, tá? Isso não é verdade. Então, a gente não tem comutatividade para multiplicação de matrizes, ok? Outra coisa que também não é verdade, que a gente viu lá, quando a gente estava somando matrizes, a gente tinha A mais B igual a A mais C. Então, a gente podia cancelar aqui e dizer que B era igual a C. É uma das propriedades que a gente viu, tá? Isso também não é verdade com matrizes. Eu não posso cancelar aqui, ó, e dizer que B é igual a C quando eu estou multiplicando, tá? Ó, quando eu estou multiplicando. Isso não é verdade, tá? Eu não posso cancelar. Então, são duas coisas que não são verdades. Eu não posso trocar a ordem que eu estou multiplicando as matrizes e também não posso cancelar as matrizes quando eu estou multiplicando, tá bem? Mas aí as outras propriedades, elas continuam sendo verdadeiras, né? A associatividade, tá? Associativa, a distributiva, a esquerda e a direita, né? A direita e a esquerda, tá? A associativa é bem parecida com o que a gente viu para adição, né? Se eu tenho 3 matrizes e estou multiplicando as 3, não importa quais que eu resolvo primeiro, né? Então eu posso primeiro multiplicar as duas primeiras, né? Ou posso começar multiplicando as duas últimas, ok? Então é isso que eu tenho na propriedade associativa, tá? Aqui, ó, é interessante o seguinte: eu tenho um produto, ou eu tenho uma soma e tenho um produto, tá? Então, você pode, né, distribuir, tá? Então, você está multiplicando uma soma, então você pode distribuir, né? E aqui também é a mesma situação, você tem um produto e você tem uma soma, então você também pode distribuir, certo? Você pode distribuir. Ou da mesma forma, como você pode enxergar, você coloca em evidência, né? Se você estiver olhando da direita para a esquerda. Você tem assim, C vezes A mais C vezes B é igual, você coloca em evidência, o C fica A mais B, né? Eu prefiro, se você olhar, é mais fácil você fazer adição do que você fazer multiplicação, certo? Então, se você olhar aqui, você tem 2 produtos e uma adição. E aqui você tem um produto e uma adição. Então, se você usa essa expressão, você faz menos contos, tá? Mas aí depende da questão. Mas bem. Então, por exemplo, né? Aqui você tem a matriz A, matriz B, matriz C, tá? Todas são de ordem 2 por 2, então não tem problema nenhum. Eu posso somar, multiplicar, todas as operações serão permitidas aí, né? Porque a ordem das matrizes são boas, tá? Então, bem, tá pedindo para calcular A vezes C mais B vezes C. Então, como que eu faço para calcular isso, né? Então, quando você tem uma expressão, sempre primeiro você tem que resolver multiplicações e primeiro que está em parênteses, depois multiplicação e depois adição, certo? Ou subtração. Mas bem, aqui, se você for fazer isso, você vai fazer o quê? Duas multiplicação. Você tem duas multiplicação para fazer, que no caso é essa e essa, e depois você ainda vai ter que fazer uma adição. Ou seja, você vai ter que fazer duas multiplicações e vai ter que fazer uma adição, certo? Mas se você olhar, você pode colocar isso aqui em evidência, que é a última propriedade que a gente viu, né? Porque eu tenho C e tenho C aqui, tá? Por isso eu posso, então, fazer A mais B vezes C. Nesse caso, você tem uma multiplicação e você tem uma adição. Ou seja, você faz uma multiplicação a menos, certo? Na prática, que a gente tem, você faz menos conta. Então, é melhor você resolver isso daqui
do que você resolver isso daqui, tá certo? Então, é isso. Então, vamos resolver essa expressão por aqui, certo? Porque é mais simples. Então, o que é que eu vou fazer? Somar A mais B, tá? Então, eu já vou fazer mais rápido aqui. Quem é A mais B? É 1 mais menos 1. Depois, menos 2 mais 2. Depois, 0 mais 1. Depois, 2 mais 0. Certo? Vezes a matriz C, que é 0, 3, menos 1, 0. Ok? Então, o que é que vai dar o resultado aqui da multiplicação? Que vai dar 0, 0, 1 e 2, certo? Vezes 0, 3, menos 1. E agora, como que vai ficar o produto, né? O produto, eu tenho o quê? Aqui é 2 por 2, aqui é 2 por 2, certo? Então, o que é que eu vou ter, né? Eu posso multiplicar? Sim, porque esse é igual a esse, né? E como resultado vai ser uma coisa 2 por 2, tá? Então, como que vai ficar, né? O primeiro elemento que vai estar aqui, quem que vai ser, né? Então, aqui é o C11, então é linha 1, coluna 1, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vai ser o quê? Vai ser 0 vezes 0 mais 0 vezes menos 1, tá? Agora, quem vai ser o elemento que vai estar aqui, né? Vai ser linha 1, coluna 2, tá? Então, vamos lá. Então, é 0 vezes 3 mais 0 vezes 0, certo? Quem vai ser o elemento daqui? Aqui é o C21. Então, é linha 2, coluna 1, tá? Então, é o quê? É 1 vezes 0 mais 2 vezes menos 1, tá? E agora, por último, quem que vai estar aqui é C22, linha 2, coluna 2. Então, vai ser 1 vezes 3 mais 2 vezes 0, tá bem? Então, aqui, ó, eu tenho que fazer as contas, né? Primeiro elemento dá 0, aqui dá 0, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar 3, tá? Então, o resultado que eu quero, né, é justamente essa matriz aqui. Então, A vezes C mais B vezes C é igual a essa matriz aqui, ok? Certo. Agora, o que a gente vai ver é um pouco de matriz inversa, tá? Então, seja A uma matriz quadrada, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com inversa, a gente sempre vai estar trabalhando com matriz quadrada, tá? Só faz sentido a gente trabalhar com inversa de matriz quadrada. Então, digamos que ela tem a ordem n. Então, n aí é o número, né? N, ordem 2, ordem 3, com um valor, tá? Então, se existir uma matriz B que satisfaz isso daqui, ó, eu pego A vezes B, ou então B vezes A, e tudo dá identidade, né? Então, a gente diz que essa matriz B é a inversa, tá? É a inversa, e aí a gente denota por isso daqui. É A, e bota um menos 1 ali em cima, tá bem? Então, e uma coisa é se existir, tá? Não é sempre que existe, ok? Então, se eu tenho uma matriz de ordem n, não é sempre que existe a inversa, não, tá? Às vezes pode ser que exista, mas também pode ser que não exista, tá? Se existir, né, uma matriz satisfazendo essa condição aqui,
então a gente diz que essa matriz é a inversa de A, tá? Ok? Algumas observações, né? Essa matriz inversa também será uma matriz quadrada e terá a mesma ordem, tá? Se a matriz A é quadrada de ordem 2 e existir a inversa, essa inversa também vai ter ordem 2. Se a A tinha ordem 5, então e ela tem inversa, então essa inversa também tem ordem 5, tá? Tem a mesma ordem, será quadrado. Como eu falei, né? Dada a matriz A, pode ser que exista a inversa dela ou não, tá? Quando existir essa inversa, então a gente diz que a matriz A ela é invertível, tá? Invertível. Ou não singular, mas a gente vai usar mais a expressão invertível, tá? Então, não é sempre que existe a inversa da A, mas se existir, então a gente diz que a A é invertível, tá? Então, bem, como que a gente faz, né? Vamos lá, ver um exemplo. Então, aqui eu tenho essa matriz A, que é uma matriz quadrada, né? Ela é do tipo 2 por 2, matriz 1, 1, 1, 2. Então, a inversa dela, né? A inversa dela está sendo dito que é essa matriz aqui, ó. Então, a inversa de A, né, é a matriz 2, menos 1, menos 1, 1, tá? Vamos só verificar isso, tá bem? Então, o que é que a gente tem que verificar? Então, para ela ser inversa, quando a gente multiplicar isso daqui, ó, tem que dar a identidade, no caso de ordem 2. E também, A vezes menos 1 é igual a identidade de ordem 2, certo? A gente multiplica A vezes a inversa e a inversa vezes A e tudo tem que dar a identidade, tá bem? Então, ó, aqui, ó, A vezes a inversa, tá? Então, a gente tem esse produto aqui, tá? A vezes aquela inversa. Então, o primeiro elemento, quem é? Esse vezes esse, eu tenho aqui, tá bem? Depois, esse vezes esse, aqui. Depois, esse vezes esse, aqui, certo? Depois, esse vezes esse, aqui, certo? Então, observe. Quando eu multiplico primeira linha, primeira coluna, eu tenho o C1. Quando eu multiplico primeira linha, segunda coluna, eu tenho o C1, 2, tá? Assim sucessivamente. Se eu passo eu multiplico segunda linha, primeira coluna, então eu tenho C2, 1, né? Quando eu pego segunda linha, segunda coluna, então C2, 2, tá? Então, é isso. Aí você opera essas contas aqui, né? Você faz essas contas e obtém esse resultado aqui, tá? Que é justamente, né? Essa é justamente a matriz identidade de ordem 2, tá? Matriz identidade de ordem 2, certo? E aí você pode fazer também a conta ao contrário, ó, né? Agora com A menos 1 vezes A. Então, ó, primeira linha, primeira coluna, aí você vai obter aqui. Quando você fizer primeira linha, segunda coluna, aqui, certo? Aí, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, tá? E aí você obtém também a matriz de identidade de ordem 2, tá? Ou seja, então, de fato, aquela ali, 2 menos 1 menos 1, é a matriz inversa dessa A que foi dada aí, certo? Então, só que é o seguinte, foi dada a matriz A, né? No exemplo anterior foi dada a matriz A, já foi dita quem era a inversa, tá? A gente só fez verificar. Mas o mais interessante, né? O mais interessante é, dada a matriz A, você determinar quem é a inversa, tá? Quando ela existir. Então, como que você faz? Então, é o seguinte, essa matriz A é uma matriz 2 por 2.
a gente já viu que essa matriz inversa, né, tem que ser quadrada e da mesma ordem. Então, ela tem que ser também uma matriz 2 por 2. Vamos chamar ela de A, B, C, D, tá bem? Então, essas letras você poderia usar o que você preferisse, né? X, Y, Z, T. Eu estou chamando de A, B, C, D, tá? O que que você tem, né? Você quer que A vezes a inversa seja a identidade de ordem 2, certo? Então, você vai substituir nessa expressão que você tem e tentar encontrar quem é A, B, C e D. Porque se você encontrar A, B, C e D, então você determinou a inversa, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, é 1, menos 2, 0 e 1, vezes a inversa, A, B, C, D, igual à identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0, 1. Tá? Então, bem, o que é que você vai fazer aqui? Então, você vai sair multiplicando, né? Primeira linha, primeira coluna, depois primeira linha, segunda coluna, depois você vai pegar segunda linha, primeira coluna, depois segunda linha, segunda coluna, tá? Então, quando você fizer isso, você vai obter o quê? Primeira linha, primeira coluna, né? Vai ficar 1 vezes A, mais, aí, menos 2 vezes C, tá? Agora, primeira linha e segunda coluna. 1 vezes B, mais, menos 2 vezes D. Agora, segunda coluna e primeira linha. Vai ficar 0 vezes A, né? Mais 1 vezes C. Segunda linha, segunda coluna, 0 vezes B, mais 1 vezes D. E isso, né, igual a 1, 0, 0, 1. O que é que vai dar aqui, né, como resultado? Então, vai ficar A menos 2C, aqui vai ficar B menos 2D, aqui vai dar C, aqui vai dar D, e aqui igual a 1, 0, 0, 1, tá? Então, ó, você tem que usar agora igualdade entre matrizes, certo? Então, o que que você tem, né? Observe que aqui e aqui você tem A e C para descobrir, né? Aqui e aqui você tem B e D para descobrir, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro escrever as coisas que tem A e C, né? Então, o que é que você tem? Você tem que esse aqui, ó, tem que ser igual a isso, né? Então, A menos 2C tem que ser igual a 1, tá? E agora, esse daqui de baixo, isso tem que ser igual a isso, ou seja, C tem que ser igual a 0. E agora, vamos escrever as outras, né? Os que tem B e D. É essa, tá? Tem que ser igual a essa. Então, B menos 2D tem que ser igual a 0. E aqui, ó, D tem que ser igual a 1. Então, D tem que ser igual a 1. Tá bem? Então, você tem esses dois sistemas para resolver, né? Só que, nesse caso, são simples. Por quê, né? Porque você já tem aqui quem é o C, né? Você já tem quem é o C. Se você já tem quem é o C, e você substitui aqui, na de cima, né? Então, vai ficar C menos 2 vezes 0 igual a 1. Então, isso daqui dá 0, né? Então, vai ficar A igual a 1. Então, você já descobriu também quem é o A, tá? Aqui, ó, no outro sistema, você também já tem quem é o D, certo? Então, o que é que você vai fazer? Substituir aqui. Então, vai ficar B menos 2 vezes, quem é o D? 1, igual a 0. Então, B é igual a menos 2 igual a 0. Então, B é igual a 2. Certo? Então, com isso, né, você achou quem é o A, o B, o C e o D. Então, a sua inversa é A, que você achou que é 1, B, que você achou que é 2, o C, que você achou 0, e o D, que você achou que é 1, certo? Ok?
então você acaba de achar a inversa, tá? E esse é o procedimento, tá? Você sempre vai fazer isso. Você chama a sua inversa, né, de A, B, C, D, dependendo aí, é a letra que você queira chamar. Você joga na expressão que dê a identidade, né? Faz o produto das matrizes, escreve os sistemazinhos, né? 2 sistemas, no caso esse e esse, separando as letras em grupos, né? No caso aqui a gente separou A e C e separou B e D. E resolve o sistema, né? Caso esse sistemazinho não tenha solução, é porque a sua matriz inversa, sua matriz não possui inversa, tá? E se você resolve, encontra todas as letras que você escolheu lá, né? Então, você determina quem é a inversa, tá bem? Então, vamos ver aqui mais um exemplo, tá? Então, determine se existe a inversa dessa matriz. Então, novamente, vou chamar a inversa. Aqui é do tipo 2 por 2, então a inversa também é do tipo 2 por 2. Vou chamar de A, B, C e D, tá? Bem, então o que é que a gente quer? Que A vezes a inversa seja a identidade de ordem 2. Ou seja, a gente quer que 3, 2, 1, 1 seja vezes A, B, C, D seja a identidade aqui. Tá bem? Quando eu fizer o produto, então, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, né? Então, primeira linha por primeira coluna, 3 vezes A, mais 2 vezes C. Agora, primeira linha, segunda coluna, vai dar 3B mais 2D, tá? Agora, a gente vai fazer segunda linha e primeira coluna. Então, vai ficar A mais C e depois vai ficar B mais D, certo? E aqui igual a 1, 0, 0, 1. Então, ó, reparem, aqui eu tenho A e C e aqui eu tenho B e D, tá? Então, vamos separar dessa forma. Então, primeiro, o que tem A e C aqui, 3A mais 2C, tem que ser igual a 1. E essa, né, A mais C tem que ser igual a 0, tá? E a outra, o outro sistema é esse, que é 3B mais 2D igual a 0. E o outro, B mais D igual a 1. Ok? E aí, agora a gente tem que resolver o sistema, tá? Então, nesse caso, não tá tão simples como no anterior, porque não foi dado de cara nem o valor de A nem de B, né? No outro já tinha sido, a gente encontrou já de forma mais fácil. Então, esse daqui a gente vai resolver de algum modo, tá? Ou você substitui na anterior, certo? Vamos fazer assim, ok? Então, se eu olhar aqui para a primeira, né? Para a primeira equação e passar o C para o outro lado, tá me dizendo que A é igual a menos C, tá? A é igual a menos C. Só passei o C para o outro lado. E agora eu vou substituir isso nessa equação aqui. E aí o que que a gente obtém, né? Onde tem A, agora eu vou botar menos C. Então vai ficar 3 vezes A, vai ficar 3 vezes menos C, mais 2C igual a 1. Então aqui vai ficar menos 3C mais 2C igual a 1. Então vou ter menos 3C mais 2C, vai ficar menos C igual a 1. Então C é igual a menos 1. Então agora eu descobri o valor de C, tá? Só que eu tenho que A é igual a menos C. Então é menos e o C é menos 1. Então vai dar 1. Então, ou seja, A é 1, ok? Certo? Então encontrei que o C é menos 1, tá? E o A é 1, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui no outro sistema, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, o que que a gente vai ter, né? Daqui, a gente vai tirar o quê? Que B é igual a 1 menos D, tá?
Quando a gente substituir isso na de cima, o que a gente vai ter, né? 3 vezes. Aí vai ficar 1 menos D, que agora onde tem B, eu coloco 1 menos D, né? Mais 2D é igual a 0. Então, aqui vai ficar, quando eu distribuo, né? Então, vai ficar o quê? 3 menos 3D mais 2D igual a 0. Aqui, ó, eu vou passar esse 3 para o outro lado, então vai ficar menos 3D mais 2D igual a menos 3, tá? E aqui, ó, menos 3D mais 2D dá menos D, e aqui vai ficar menos 3, então D é igual a 3, tá? Então, acabei de descobrir quem é o D, certo? E, então, agora eu volto aqui, né, ó. E o meu B vai ser igual a 1 menos, quem é o D, que eu acabei de encontrar, 3. Então, B vai ser igual a 1 menos 3 menos 2, tá? Então, encontrei quem é o A, o B, o C e o D. Então, a minha matriz, né? A minha matriz inversa, agora eu posso dizer quem é ela, né? É a A, que é 1, B, que é menos 2, C, que é menos 1, D, que é 3, ok? Então, assim determinei quem é a minha matriz, perdão, quem é a minha matriz inversa, tá? Nesse caso aqui. Vamos aqui a um último exemplo, que é dessa matriz A, tá? Então, vamos lá. O procedimento é o mesmo. A inversa, essa é do tipo 2 por 2 também. Então, a inversa também é do tipo 2 por 2. Então, A, B, C, D. Certo? Vou chamar assim. Então, o que é que eu quero? Que A vezes a inversa seja igual a quem? Identidade. Ordem 2. Ou seja, eu quero que 1, 2, 2, 4 vezes A, B, C, D seja igual a 1, 0, 0, 1. Tá? Vou multiplicar primeira linha por primeira coluna, vai ficar A mais 2C. Primeira linha e segunda coluna vai ficar B mais 2D. Depois, segunda linha e primeira coluna, 2A mais 4C. Segunda linha e segunda coluna, 2B mais 4D. Tá? Igual 1, 0, 0, 1. Então, eu vou escrever os sistemas. Vai ficar A igual a essa daqui, A mais 2C igual a 1. Depois esse dá 2A mais 4C igual a 0. E o outro sistema, B mais 2D, né, que é esse igual a 0. Depois esse igual a 1. 2B mais 4D igual a 1. Aqui era 0. Bem, e agora, né? Como que você pode fazer? Bem, observe o seguinte. Se eu divido tudo aqui por 2, o que é que eu encontro, né? A primeira, A mais 2C igual a 1. E depois, se eu divido tudo por 2, ó, dá A mais 2C igual a 0. Então, ó, o que é que você tem? 2A mais C, por um lado é 1. E 2A mais... Perdão, A mais 2C, por um lado é 1. E por outro lado, ó, A mais 2C é igual a 0. Mas como é que A mais 2C é igual a 1 e igual a 0 ao mesmo tempo, né? Então, isso daqui, ó, não tem solução, certo? Então, isso daqui é um absurdo, tá? É um absurdo. Ou seja, então o que é que a gente tem? Não tem solução. Certo? Então, o que que isso me dá então? Que não existe a inversa, tá? Não existe inversa de A, tá? Então, como
Deu problema na hora de resolver, tá? Então não tem solução. Poderia acontecer isso, certo? Ou então você poderia ir resolvendo e encontrar tipo, A igual a 2, aí você continua resolvendo, depois A igual a menos 1, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Isso também é um absurdo, certo? É um tipo de absurdo também que poderia acontecer, você encontrar valores diferentes para A ou para B, certo? Então, seria um absurdo. Quando você encontrar alguma coisa desse tipo, é porque o sistema não tem solução, certo? Não tem solução. A gente vai retornar depois também a essa questão de matrizes inversas, quando a gente estiver estudando determinante, tá? Mas por hora, o que eu tenho a mostrar para vocês é isso, ok? Espero que tenha sido proveitoso, que tenha acompanhado a aula, e até a próxima.